Boa noite a todos. Nessa noite chuvosa, para aqueles que acompanham via internet, no YouTube, certamente poderão estar chovendo, mas agora está chovendo e muito, né? Pois bem, vamos começar a nossa atividade. A palestra de hoje é da Rosana Catani, que eu já apresento de modo formal, então logo a gente faça a nossa prece inicial. Vamos, portanto, orar. Querido Mestre e amigo Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, nesta casa que nos recebe sempre, com a sua equipe do mundo espiritual, para nos auxiliar no entendimento e no crescimento moral. Temos, Senhor, esta doutrina espírita de luz e de consolação, a nos convidar à reflexão, ao entendimento e, sobretudo, Senhor, nos chamar aos nossos próprios deveres. Que possamos, neste momento, receber as tuas bênçãos e o auxílio espiritual, em especial a nossa companheira Rosana, que nos falará na noite de hoje. Possamos então, Jesus, em teu nome, sob tuas bênçãos, iniciar mais uma tarefa em nossa casa. E assim seja. Bem, gente, como anunciado, a nossa Rosana Catani, nossa velha e querida, conhecida velha, uma maneira boa de anunciar, né? Porque ela aqui está na casa desde a sua fundação. Aliás, foi uma das fundadoras. Essa companheira querida, dedicada, já exerceu diversas atividades na casa, já assumiu a presidência, atualmente é vice-presidente, na federação é conselheira. Então, vamos ouvi-la, que vai falar sobre quem é o Cristo. Parece que é o nome de uma obra, não é muito importante, mas ela vai dizer aqui certamente. Né? A palavra é sua, Rosana. Boa noite a todos, um prazer estarmos aqui juntos. Estão me ouvindo? Na realidade, como bem o Pacheco colocou, é o nome de uma obra da editora do Rio de Janeiro, né, a Real, e que Paulo Teixeira recebeu esse livro. E é uma formosura para os que tiverem oportunidade de poder adquirir e emprestar aqui da biblioteca, com certeza vão entender o que a gente fala a respeito disso. Mas eu fiz um pouco diferente, assim, um enfoque, mas dentro, sem dúvida, da valorosa atuação de Jesus frente a todos nós. Eu me recordo, ainda pequena, que perto da nossa residência havia uma paróquia, uma igreja, em que os párocos moravam relativamente perto e bem próximos a um campo de futebol, de um clube que eu não vou falar o nome, para alguém conhecer, e que, na realidade, eles podiam emprestar aos párocos o salão nobre do clube, para passar, na época, devido à passagem de Jesus, em que mostrava justamente a morte dele, né? Relativa à paixão do Cristo. Eu era, assim, ficcionada por essa questão. Adorava. O filme tinha 3 horas e meia. Crianças do colégio, eu era do colégio não, era no grupo escolar ao qual eu estudava,
eram colocadas em cadeiras ou até almofadas para assistir, porque 3 horas e meia com criança. Mas era uma paixão tão efusiva quanto a apresentação foi muito bem efetuada, né? Posteriormente repetida por outras telas, outros artistas, mas especificamente ali surgiu em mim uma necessidade de entender o porquê que no final Jesus era crucificado. Eu não conseguia entender na minha pequenez e às vezes os párocos respondiam algo que a mim parecia extremamente vago, que Jesus tinha morrido para pagar os nossos pecados. E eu achava aquilo um traje, uma pessoa boníssima, maravilhosa, que tinha um brilho nos olhos, a voz saía com um calor enorme e trazia ensinamentos belíssimos, além de efetuar uma série de atuações que eram consideradas milagrosas, né? Curas maravilhosas, e aquilo para mim era um traje, uma pessoa daquela situação está sendo levada até o holocausto. Mas todos os questionamentos feitos jamais conseguiram me responder efetivamente, a não ser à medida do tempo que foi se passando, e eu tive a oportunidade, e sinto uma gratidão enorme por ter adentrado as portas justamente da doutrina espírita. Somente ali que realmente eu consegui entender situações as quais eram consideradas milagrosas e que não são, e que a gente vai estar tentando pouco a pouco mencionar a respeito dessas questões. Eu me recordo, assim, que havia uma certeza inimaginável de que eu estaria resolvendo as questões de entender a respeito dessa questão do holocausto do Cristo. E continuei a minha vida, mas somente mesmo quando eu entrei em contato com a doutrina espírita, eu pude receber e perceber a grandiosidade desse espírito que nos guia, é o nosso mestre, né, o nosso irmão maior, e por essa razão a gente trouxe. Só que é claro, como todos vocês devem saber, a gente sabe que os artistas que eram escolhidos para fazer sempre o papel de Jesus eram claros, olhos azuis ou extremamente verdes, e eu quero, infelizmente, colocar a vocês que Jesus, na verdade, jamais teve esse aspecto, né, do mariano. Ele vinha da raça, né, dos hebreus, com uma cútis mais escura, poderia ser até uma apresentação muito bonita dela, diferente assim, do geral, mas jamais com a apresentação na qual nós as temos. Porque José, pai de Jesus, ele era marceneiro e, na realidade, ensinou isso ao filho, como a própria a tradição mandava, em que o filho primogênito do segundo casamento, porque José casou com Maria em segundas núpcias, ele era viúvo, e ele daí, na realidade, passou a Jesus esse ensinamento, a que Jesus fez questão de receber dele, ao invés de ficar em uma oportunidade que foi narrada até dentro dos evangelhos, em que Jesus não quis ficar junto aos sacerdotes em Jerusalém, em que ele conversava com eles de uma maneira extremamente natural e levava os que ouviam, os sacerdotes e os fariseus, a se deslumbrarem com a presença e com a vivacidade e a clareza com que ele respondia
e ia um pouco além do que eles mesmos sabiam. Mas ele preferiu permanecer ainda reservado, e somente depois, em 3 anos, ele coloca todo o manancial vamos dizer assim, de cultura religiosa que até os dias de hoje, e vamos em frente, vão perdurar em nossas vidas como pontos inabaláveis de suas colocações. Já repetimos várias vezes as questões, mas Jesus deu um passo além do que Moisés fez na libertação frente aos egípcios, da escravatura entre os hebreus, que tinham um Deus que era muito ocioso, vingativo, e que era como que um banco para segurar os arroubos ainda de barbárie existentes dentro do povo que ainda estava no começo da sua caminhada. E aqui Jesus coloca como nosso Pai, na exclamação que foi efetuada, né, junto aos irmãos o grande sermão, o primeiro grande sermão, o sermão do monte, dos bem-aventuranças, eles pediram para que ele ensinasse a orar. E ali ele pronunciou Deus como nosso Pai, e que todos nós éramos irmãos. E aí já começou a dar algumas situações de equívoco em relação a todos do Sinédrio, né, que estavam envolvidos. Aquilo criava o modus vivendi que eles não iriam aceitar. Além dessa questão, claro, ele não trouxe só o Pai, ele trouxe como base fundamental o amor na sua essência. Marcou com essa situação a evangelização da parte de todos os seus ensinamentos para a moralidade, para a espiritualização de todos eles. Mas era um povo muito rude, e que, mesmo ele falando abertamente que há necessidade de nascer de novo, mencionando também da imortalidade da alma, muitos não entendiam o que seria isso, nascer de novo. Sabemos da passagem de Nicodemos, querendo entender essa questão. Não vamos entrar em pormenores, senão a gente não sai daqui não só pela chuva, mas também pela exclamação do Dailon. Mas é interessante a gente perceber que, além desses 2 pontos, o terceiro, de Deus nosso Pai, o amor como fundamental, né? Mas também aqui a presença, sem dúvida alguma, de sabermos da necessidade que ele mandava que a boa nova fosse espalhada, porque o reino de Deus ou o reino dos céus estaria sendo estabelecido em nós. Era a espiritualização que estava sendo firmada pela necessidade da mudança de cada um, né? Esse reino dos céus estaria dentro de nós, não era uma figuração exterior. E é claro que foi muito importante para que a gente entendesse todas essas questões, né? Ele foi levado ao holocausto, como já mencionamos, e nenhum dos discípulos aos quais ele escolheu nominalmente quando iniciou a sua caminhada foi em defesa dele. Todos se recolheram amedrontados, apenas ficou junto a Maria, as Marias, né? Maria de Magdala e a Miriam, elas ficaram ali juntas e João esteve com elas, e nessa situação Jesus entregou os cuidados da Maria a João, o evangelista. E é interessante que isso fez com que houvesse a possibilidade de ele mostrar mais uma situação. Ele percebeu a instabilidade existente entre os discípulos e ele ainda permaneceu, apesar do querido ter com seu pai, voltar junto a eles e dar uma força,
maior, instigá-los a permanecer nas suas atuações para que pudesse estabelecer a boa nova junto a todos ali presentes. E era interessante que a gente percebe que isso foi fundamental para que eles arranjassem um fôlego a mais e fossem adiante. Mas na última ceia, Jesus deixou a questão principal. Eu vou pedir ao meu Pai que Ele mande o Consolador prometido, né? O Cristo Consolador, que vai estar em vós, junto a vocês, e vai trazer a moral novamente para junto de todos nós. E que vai trazer novamente alguns dos ensinamentos que foram rechaçados, que vão ser rechaçados por interesses pessoais das pessoas. E além dessa questão, sem dúvida, questões nas quais eu não pude passar a vocês. Todo o conteúdo do que é necessário para as grandes mudanças, mas eu dei o caminho da verdadeira vida, ele as colocou nas bem-aventuranças como exemplo assim, primordial. O que é interessante que a gente perceba é que 18 séculos se passam para que esse Cristo possa retornar. E ele retorna de uma maneira retumbante. Já sabemos que através da invasão dos espíritos, de uma maneira extremamente organizada, espíritos encarnados e desencarnados que trouxeram a pureza da moral do Cristo, que é basilar dentro da doutrina espírita e que, sem dúvida, tem o objetivo principal de nos trazer a grande mudança de evolução moral necessária a todos nós. A gente lembra Sócrates mencionando que quando foi para Delfos, viu na entrada do templo, né, de Delfos, ali conhece-te a ti mesmo. Isso é tão atual quanto há milhares de anos atrás, porque é o que é necessário a ser feito por nós para que haja a possibilidade de uma alteração da nossa maneira de estabelecer a convivência com os outros. Se Jesus trouxe o amor, aqui o amor é fundamental e basilar dentro da doutrina. Fazer o bem, não interessando a quem, e de uma maneira que faça com que haja a possibilidade de todos nós irmanarmos, sem dúvida. Mas o que é interessante é a gente lembrar de uma passagem que Jesus teve junto a Marcos Lúcius, e que foi recentemente, não essa semana, a semana passada, tema do Momento Espírita, sou fã número 1 do Momento Espírita, passo a quem a gente estima e gostaria que recebesse essa situação. Esse Marcos Lúcius era um centurião. Iniciou a sua carreira como legionário romano por uma questão mais tradicional de poder manter a sua família dignamente, sem estabelecer o que a grande maioria fazia, trapaceando, roubando, levando situações equivocadas à vida. Ele foi um indivíduo extremamente justo, fiel, companheiro, mas exigente, querendo sempre uma situação bem estabelecida a todos que o seguiam. E por ele entrar como legionário, em pouco tempo ele se tornou centurião, ou seja, cuidava já de 100 soldados que o admiravam de maneira grandiosa. Por onde ele passava, eles faziam ave Marcos Lúcius, que seja visto pelos deuses sempre. Então, era assim, uma devoção, porque ele era corretíssimo e sabia muito bem comandar e estabelecer as situações. E tudo que ele pedia aos seus legionários, né, que o seguiam, era que fossem justos, corretos e atendessem
aos pedidos que ele faria, onde jamais estariam sendo colocados de lado. E aconteceu, quando ele se tornou centurião, que ele foi mandado pelo imperador justamente para Cafarnaum. E lá ele foi sem a sua esposa e o filho. Ele foi com um escravo que ele escolheu, onde na realidade, fazendo um parênteses, em Roma o que mais se tinha era escravos na época, porque eram tantas as vitórias vencidas pelos romanos, que os que tinham idade e força física ou uma atuação bem posta, eram levados a serem escravos. Só que não havia nenhum bem-querer a eles. Se ficassem doentes, eram como que julgados ao lado e que tivessem sorte no decorrer do tempo. Não era esse o fato junto a Marcos Lúcio. Ele achou esse rapaz, tornou-se amigo verdadeiramente do seu escravo. Seu escravo era zeloso em todos os sentidos, em alimentação, em sua vestimenta, no seu quarto, o asseio de todas as questões. Então, em momentos até, como ele não foi com a esposa e o filho, havia sempre uma nostalgia, uma tristeza muito grande que o envolvia, e ele passava horas e horas conversando com esse escravo. Quando ele adoece, ele fica extremamente sem saber o que fazer, procurou vários tipos de medicações que na época, digamos, era azeite de oliva, não tinha produtos e situações, ainda mais em Cafarnaum, uma cidade pesqueira, pequena, não de grande porte, e que era difícil. Mas ele recordou-se que ele já ouvia falar de um Messias que andava em Cafarnaum e que era impressionante. E quando ele falava com as pessoas e via as dificuldades dele, todos os seus males estavam retirados, como que assim, do nada, em minutos, ou dependendo da demora, da aceitação, vamos dizer, da certeza de que aquele que estava sendo feito daria certo, eles demoravam um pouco mais. E ele lembrou-se desses 10 leprosos que tinham sido curados, lembrou-se depois de uma menina que também tinha sido retirada dos braços da morte, que eles mencionaram, uma série de questões, e pediu para que os judeus conhecidos dele fossem até Jesus e pedissem para que ele curasse o seu escravo, que ele era muito importante para ele. E soube pelos próprios judeus que Jesus estava indo ao encontro dele. Na mesma hora, ele levanta e vai de encontro a Jesus, porque ele não se sentia merecedor da presença de Cristo. Porque se ele se dispunha a atender pessoas que ele jamais havia conhecido e vinha pessoalmente, ele tinha certeza que esse seu escravo, esse escravo seria sem dúvida nenhuma curado. Encontrou-se com Jesus no meio do caminho e mencionou essa questão, dizendo que ele não se sentia em condições e nem a casa dele entrar, porque ele não era merecedor da presença desse Jesus, pelo que ele resplandecia e exalava em sua presença, né? Ele se sentiu assim como que meio, vamos dizer, como se estivesse extasiado. E Jesus disse assim: olha, aqui em Israel, já conhecendo muitos lugares, eu nunca conheci ninguém que tivesse tamanha fé para que viesse aqui pedir que eu curasse também. Por isso, o que você pedir,
volta, dê meia volta e vá lá, que o que você quer para o seu escravo será feito. E ele reverenciou, agradeceu muito e foi. No meio do caminho, encontra com os judeus vindo ao encontro dele, dizendo que milagrosamente estava, né, refeito o nosso companheiro escravo. E aí Jesus, como em toda e qualquer situação, chama os que estavam à volta. Diz assim, esta fé curou a esse escravo. Se cada um de nós tivesse a fé, sem que esse homem teve e tem, estaríamos mudando toda e qualquer atuação malfazeja do mundo. E isso foi um exemplo, e hoje a gente sabe que dentro da doutrina espírita, a fé em si, ela é fundamental. E ela é uma fé que é raciocinada, é uma fé porque ela está embasada em fatos que nos mostram da onde a gente vem, para onde a gente vai, o que acontece com as nossas situações que a gente vive e estabelece uma rotina de acontecimentos, o porquê do sofrimento sem ter uma razão de ser. Tudo isso está muito bem esclarecido e estabelecido dentro da nossa... da nossa possibilidade de entendimento em relação às questões. O que é interessante que a gente reveja é que dentro desses conhecimentos que a doutrina espírita trouxe e que realmente abrem a nossa capacidade de entendimento, ela nos coloca que nós somos espíritos provenientes desde a junção das forças de repulsão e atração que existem dentro dos átomos, até os arcanjos. Crescemos num exponencial para um crescimento tal que nos leva a uma perfectibilidade que é própria dos nossos esforços e da nossa condição de espíritos que jamais vamos ser tão perfeitos quanto o nosso Criador, sem dúvida. Mas que é interessante que a gente saiba, desde a segunda parte do Livro dos Espíritos, que a segunda parte fala sobre dos espíritos, né? Ele coloca que estamos agrupados, isso dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo também, onde temos Santo Agostinho colocando no 3º capítulo a diferenciação entre os mundos, né? Há muitas moradas na casa do meu pai, é o título do capítulo, e que nos coloca a divisão entre os mundos. Mas como divisão entre os mundos, se a gente nem sabe se tem mundo que é habitado ou não, para a nossa capacidade de percepção, dentro de uma acuidade visual, auditiva e tudo mais, que nos é peculiar às questões evolutivas nossas, a gente só vai enxergar o dia a dia. Nós vemos cachorros, animais, por exemplo, como o cavalo, que você não consegue passar em um lugar se ele, de repente, dá para trás. Se ele não quer passar por ali, porque ele percebe com seu espectro de visão, ele não é médium, deixamos bem claro essa questão, é o espectro de visão do infravermelho e do ultravioleta que é avantajado. Eles não veem colorido, mas veem muito mais do que nós, certo? Eles conseguem ver o quê? Animais que estão escondidos à espreita, né? Eles conseguem perceber, digamos assim, algum barulho que a gente sequer é capaz de perceber. Então, todas essas questões são relativas até para a gente pensar. Se um animal, né, tem todas essas questões, por que é? É pelo motivo de ele ter o instinto de conservação para manter a sua vida. Senão, ele acaba
passo que daria, não viriam os seus, vamos dizer, os que estariam caçando eles, os mais, que usariam ele como, vamos dizer, um alimento, ele perderia rapidamente a vida. Então, isso tudo faculta essa condição. E ainda mais nós que somos, estamos bem no início da nossa caminhada. Nós simplesmente andamos um degrau acima. A gente já saiu do mundo primitivo. Não somos mais bárbaros, às vezes. Né? Às vezes. E estamos em um mundo de provas e expiações, tendo a possibilidade da transição, não é um mundo, é a transição que nós estamos fazendo para um mundo de regeneração, estabelecer melhores condições. No mundo primitivo, é só força praticamente que valia. No mundo de provas e expiações, a nossa inteligência, ela engendra a nossa capacidade de a gente perceber o que é certo e o que é errado. E à medida que a gente vai seguindo, se a gente segue o caminho correto, o nosso livre-arbítrio que se forma, que nos dá a responsabilidade dos nossos atos, ele, sem dúvida alguma, vai nos conduzir de uma maneira correta. O que parece que não está acontecendo muito, mas a gente tem que se esforçar, não pode deixar de maneira nenhuma estabelecer essa questão, lembrando, né, de conhece-te a ti mesmo e vamos tendo condições de nos melhorar e utilizar essas joias existentes que são a base da doutrina espírita e que se encontram dentro dos livros que foram codificados por Kardec. Nessa mundos de provas e expiações, a cada novo reencarnar, a gente vai estabelecendo convívio não com quem a gente quer, é com quem a gente merece e necessita. Eu e o Cid temos uma rixa tremenda. Somos companheiros de atuação. Melhor não colocar como irmãos que, de repente, pode ser que, eu estou usando um exemplo, né? Pode ser que a gente não consiga vencer e vai complicar ainda mais a nossa existência e as próximas reencarnações sejam mais difíceis. Então, é necessário, de repente, vir dentro de uma sociedade onde, pouco a pouco, a gente vai estabelecendo essa convivência melhor, até que, de repente, se desfaçam todas as questões pendentes e eu começo a fazer o bem cada vez mais, até para quem não trazia vamos dizer, um sentimento de amor, de fraternidade para ele. E é o que nos fala, sem dúvida nenhuma, no capítulo número 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é escrito totalmente pelo Espírito de Verdade. Esse Espírito de Verdade quem é? É Jesus. E ele nos coloca a necessidade, no item número 8, de que a gente estabeleça o quê? Que a gente seja abnegado e resignado o tempo todo para que a gente siga o caminho correto. Entenda que as dificuldades que a gente vem encontrando são relativas a situações, causas anteriores da nossa existência ou atuais. E esse causas anteriores e atuais está no capítulo número 5, que é bom a gente ver que tem uma enormidade de questões que afetam a nós, porque nós ainda não estamos sabendo lidar com as situações. Mas à medida que isso se faça, a gente sobe mais um degrauzinho e passamos a um mundo de regeneração. Sinto colocar que somos ainda espíritos inferiores, mas existe a continuidade das reencarnações, ainda estamos no crescimento, vamos para mundos celestes e divinos, a mundos ditosos, onde já seremos espíritos bons. A nossa vivência toda estará voltada a isto.
E, posteriormente, é que, quando não houver mais nada a ser melhorado, a ser mutado, a ser, vamos dizer, qualificado, estaremos com o Espírito puro. Por que eu fiz todo esse preâmbulo inteiro? Só para dizer que quando foi construído pelos Espíritos Crísticos, entre eles Jesus, que forma parte, que é uma, vamos dizer, uma denominação um pouco mais elevada do Espírito Puro, que leva uma missão que Deus pediu a ele, a construção do sistema planetário que a gente vê, o sistema solar. E Jesus ficou com a incumbência de ficar com a Terra. Então, quando ele fez isso, ele já era o Espírito Puro. Nós estávamos bem no comecinho, se é que já tínhamos adentrado a fase nominal. Então, vejamos a grandiosidade desse Espírito que esteve aqui e foi totalmente incompreendido em relação a querer mudar o modus operandi das pessoas sem eles terem conseguido saber que era esse o Messias esperado. Então a gente começa a delinear como a gente às vezes tem um pensamento raso, né? A gente olha para a pessoa e essa pessoa eu vi, ela fez tal coisa, tal, e a gente tira uma fotografia e não dá a oportunidade que sejam batidas outras fotos de outras situações onde a melhora de vida e de atuação do indivíduo se faz constantemente. Certo? E por que se faz constantemente? Existe um código de vida futura, código penal de vida futura, que está no céu e no inferno, mostrando para nós as situações nas quais a gente deve tomar cuidado, o que é necessário fazer, e é interessante a gente manter isso em nossa mente, porque não pense que só a gente esquecer que eu fiz mal para o coitado, a gente pegando em cima de você, mas eu esqueci as situações que eu fiz para ele, pronto, eu já passei e nem me lembro mais. Não é assim. Nós temos de saber que a gente errou, se arrepender daquilo, e daí o que mais? Espiar a situação. Espiar de que maneira? A reformular a nossa conduta interior para que daí a gente possa estabelecer o retorno à situação. Então não é assim, tão facinho. Pedir, desculpa. É claro, em coisas comezinhas, sim, mas algo que afete muitas vezes o modo de vivência do outro, aí é totalmente diferente. Isso é apenas um relance, mas que é importante que a gente veja. É no capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno. E essa situação nos reporta, sem dúvida, as situações de a necessidade de melhor. Tem no livro escrito ditado por Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 110, ele fala sobre vidas sucessivas, ou reencarnação. E eu achei linda esses trechos que eu separei aqui, pena que não possam ver, mas ele fala assim: a reencarnação é a lei universal. Sem ela, realmente, não tem por onde. É a oportunidade que a gente tem de refazer aquilo que a gente não fez corretamente. Como se fosse numa escola. Vou fazer a prova de novo. Puxa, bombei de novo. Vai voltar a fazer a prova. Certo? É essa a situação. Continuando. Sem ele, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça à luz dos seus esclarecimentos. Entendemos todos os fenômenos dos sofrimentos dolorosos do caminho. Então, é o esclarecimento que nos dá aquilo que eu falei, as causas anteriores, são esses sofrimentos. Nos comprometemos com pessoas, com situações, com o que vem a ser, e temos de reaver.
Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. Isso no mundo material entre nós, dentro de uma lei a qual esteja sendo comandado o indivíduo. Agora, a providência, todavia, corrige amando, é o ponto principal e o foco único, e determina somente que os comparsas de gramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco de atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. E é essa situação na qual a gente vai estar, através dos tempos, nos melhorando uns frente aos outros, até chegarmos a uma situação melhor de todos. Vemos aqui que, sim, isso a gente falou, que todas as questões teóricas, tudo isso está bem desenvolvido, mas e os milagres? Como que explicam os milagres? Aonde fica essa situação, né? Nós temos aqui no livro, que a Gênese, a explicação de milagre e que ela é apontada como uma ação, como uma acepção etiológica, que é admirável, seria admirável, coisa extraordinária ou surpreendente. Isso seria um milagre, segundo a etimologia da palavra. Certo? O milagre, acepção acadêmica, um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Então, como derrocando a lei maior, né? Milagre como uma acepção usual, um fato extraordinário. E milagre em uma acepção teológica, derrogação das leis da natureza por meio das quais Deus manifesta seu poder. É tido como inexplicável e derroga as leis naturais. Ocorre insólito, isolado, além de ser excepcional. Levou muitos a serem queimados, por terem efetuado e buscado fazer alterações em estados maléficos consideradas verdadeiras heresias. Isso teologicamente falando. E aqui nós vemos milagre espírita. O que seria o milagre espírita? Não corresponde e é inexistente. Não existe milagre. Então, é essa a situação. É o conhecimento aprofundado de todas as leis que a gente encontra na natureza, as leis divinas. Tem as leis divinas correspondentes à ciência, que estuda a matéria, que o homem, pouco a pouco, está desenvolvendo, conseguindo estabelecer, e as leis que dizem respeito ao espírito, onde a base é essa questão. E foram os fenômenos espíritas que aconteceram, né, no século XIX, meados do século XIX, que propiciaram a condição da gente descobrir que existem essas leis que regem o espírito. E essas últimas, né, as leis do espírito, são as que foram desmembradas inicialmente, sem muito aprofundamento, por Jesus. Ele falava das leis que havia necessidade de formar o reino dos céus. Essas leis é que nós devemos saber à medida que o tempo passa e a nossa capacidade intelecto-moral vai crescendo, né? E sem nenhum aprofundamento, são o reino dos céus ou de Deus. Foram verdadeiramente alargados os seus ensinamentos dentro da doutrina espírita, a qual tem sua iniciação efetuada por Jesus, né, que apenas aludiu à questão, e essa moral cristã, o Cristo que se desvela em suas atuações e exemplificações que nos demonstrou. Por que razão ele nos demonstrou? Nós, enquanto seres humanos, e já hominais mesmo, nós somos constituídos de 3 porções diferenciadas. O espírito, o perispírito, que fica sempre ao redor, jamais o espírito é concebido sem a presença do perispírito, e o corpo enquanto encarnado.
não está encarnado, né, retirando-se o corpo, fica perispírito e espírito, que nós não conseguimos em nosso estado normal, salvo alguns que tenham essa capacidade, né, de vislumbrar. Mas o que é importante a gente perceber, né, dessa constituição tripla, que a evolução intelectual engendra o moral e vai capacitando a essa moralização e tirando a matéria sobre o perispírito, porque ele vai se tornando cada vez mais puro, menos denso e sem necessidade de um corpo tão pesado quanto o nosso para atuação. E isso, né, essa capacidade que a gente tem, além disso, existe a nossa capacidade de plasmar desejos, né, e vontades através do pensamento, que é uma força criadora inefável, que todos nós deveríamos pensar um pouco mais, ainda mais no estado em que estamos aqui, com tantas guerras, tantas situações de dificuldade que a gente percebe, porque às vezes somos levados por uma ambiência que está carregada com sentimentos ruins, e isso pode trazer para nós uma vibração de equilíbrio com o que a gente traz dentro de nós. Então vai depender. Se eu já conseguir vencer dificuldades onde eu consigo me equilibrar, eu não me deixo levar pela raiva, pelo ódio, pela maledicência, pela má vontade, enfim, eu já consigo. Caso contrário, o que vai acontecer? Eu entro, né, com tudo na briga. E essas vibrações, elas alimentam a psicosfera do lugar onde nós estamos, de toda uma região, e alimentam as guerras e as questões de dificuldade. Então, se a gente puder se policiar um pouco, para que a gente perceba a força que a gente tem em poder quebrar essa vibração negativa, através nem que seja morder a língua para não dizer coisas que, na hora, sem pensamento bem colocado, podem trazer complicações muito maiores e alimentar ainda mais quem de modo contínuo se encontra nesse estado ainda de, digamos dizer, tão ainda de luta, guerra, de atuação nefasta. O que a gente quer ressaltar é que, sendo Jesus, né, um espírito puro e crístico, conhece, vive e aplica as leis divinas de reconstituição da massa corpórea e equilíbrio das almas sem milagres. Era através do seu pensamento que ele plasmava e fazia vibrar e reconstituía mãos mirradas, que ele fazia um paralítico pedir: pega a tua maca, levanta e anda. E tantas outras coisas mais, que para a gente isso é derrocar das questões, não é? São questões que ele tem condições de fazer pelo grau evolutivo a que ele se encontra. E essa situação, por isso que a gente fala, o Espiritismo não faz milagres. Ele efetua a possibilidade de melhoramento e atuação do indivíduo, né, no que era possível. Tanto que eu me recordo da questão de até amigos nossos, frente a Divaldo, a Raul, eles começavam a contar de 1 para 10 e de 10 para baixo, para não pensar em nada que fosse captado pela mente deles e não expusessem talvez alguma dificuldade que estivesse passando. Isso falando assim, espíritos que realmente eles são assim referências nossas, né? Mas imagina Cristo, que espairava, né, e espalhava o seu pensamento e sua maneira de viver a longas distâncias. Conseguia falar em que todos ouvissem o que ele falava
várias línguas e de alto e bom tom, sem ter, não tinha microfone, não tinha nada que pudesse ocasionar a possibilidade de passar a palavra, e todos sentiam. Então, era isso que acontecia, né? E agora aquela menina que adorava Jesus e não entendia, agora ela entende um pouco. Ainda, né, falta a gente tentar saber melhor, porque reconstituição de tecidos, de órgãos, né, é complicado. E ele conseguia, além de saber quais eram e quantos espíritos estavam atuando por sobre determinadas pessoas. Era por essas razões, né? E, na realidade, ele só era médium de Deus. Era só isso. Assim. Então, imagina a grandiosidade, né, evolutiva dele. E a missão era de levar a todos nós, humanos da Terra, ao aprisco do Senhor. Né? E ele não vai desistir dessa situação, certo? Porque faz parte da questão crística, de não desistir e estabelecer a missão até o final da necessidade de atuar. Em quanto tempo isso se estabelece, daí isso já é uma questão que diz respeito a nós, porque somos nós que delimitamos o tempo, porque a gente, só um pouquinho, só hoje, e vai adiando, né? Vai adiando, e daí o tempo vai passando, e a gente vai firmando ainda mais os caracteres que nos prejudicam. Então, por essa razão, ela tira a questão de alguém fazer por nós. O mérito é nosso, mas tem que existir, sem dúvida, força de vontade, determinação, perseverança, né? E vontade de seguir em frente, sem dúvida. Todos os ensinamentos que retiramos da doutrina espírita trazida até nós por Jesus e seus emissários encarnados, alguns desencarnados, muitos, colaboraram com o aval final de que Cristo Jesus não veio até nós para curar corpos. Ele fez porque as pessoas se achegavam a ele com essa atuação. Ele veio para curar almas, né? A questão moral. As atuações que fez frente aos homens enquanto viviam na Terra foram para fazer a exemplificação do amor. E nós, a demonstração de algo, e a nós a demonstração de algo que poderíamos e podemos fazer, o que ele fez, e muito mais. Isso ele mesmo mencionou essa questão. É só querer, é só ter perseverança. O que necessitamos é resignação frente às dificuldades e dissabores da vida atual, dizendo respeito ao que fomos ou somos, as causas, né, que atuam. Devotamento ao bem, abnegação ao que nos cabe em prol nosso e dos outros, né? E a perseverança para jamais desistir. Um dia seremos anjos. Eu me recordo, na época das conferências, havia sempre entrado, um dia todos nós seremos anjos, né? Uma música, não peçam para por favor, porque eu não sei, né? E que na realidade, como Jesus coloca, né? Ele mencionou que ele venceu o mundo. E por isso mesmo nós também podemos efetuar. Nós já temos quais são os nossos objetivos a serem alcançados, que na realidade, um caminho já delineado, né? E que nos traz a necessidade, né, de vencer e alcançar esse elucitude. E o mapa está nas nossas mãos. É o caminho da verdadeira vida, é reto, é contínuo, esforço, vontade e determinação.
Com essa situação, a gente percebe que o ânimo, o equilíbrio, a harmonia, as forças que buscamos através das preces do nosso espírito protetor, que sempre vai estar a postos à medida de nossas necessidades e que deveria ser o amigo inconteste nosso, né, constante. Eu que agradeço a vocês e sou grato por me ouvirem nessa colocação, na descoberta do Cristo que foi feito no decorrer do tempo daquela menina que era apaixonada pela questão do filme que trazia, né, a morte de Cristo. Hoje eu sei e tenho certeza absoluta que ele não morria, ele só mudava de roupa para que a gente pudesse continuar a seguir os seus ensinamentos. É isso que eu tenho. Muito obrigada. Obrigado, Rosana, pelas palavras tão belas, as reflexões trazidas nessa palestra tão rica, né? Nós vamos na parte seguinte das atividades ao passe. Todos estão convidados, é um convite, não é uma obrigação. Aqui, se desejarem, serão chamados. Vamos finalizar, ainda dar um recado, né? Portanto, sempre que todas as nossas palestras, elas têm sido gravadas, disponibilizadas no canal do YouTube da Sociedade Espírita Renovação, só buscar lá. Então, é só curtir, fazer a inscrição, que não custa nada, né? E ajuda, e compartilhar. Tá? Vamos então orar, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso modelo e nosso guia. É tão bom, Senhor, terminarmos a mais uma atividade em nossa ser, levando a Ti a nossa imensa gratidão pelas reflexões trazidas pela nossa companheira Rosana acerca da Tua sublime figura. Aqui, Senhor, veio exemplificar o verdadeiro amor, convidando-nos a amar também. Que possamos, Jesus, sob a inspiração dos benfeitores espirituais, a orientação segura da nossa doutrina espírita, tão lúcida e tão esclarecida, promovermos o nosso autoconhecimento, como nos dizeres do tempo de Delfos, e executarmos a nossa transformação moral. Ainda visitando, Senhor, as nossas tantas imperfeições. Ainda temos orgulho, egoísmo, vaidades, que nos colocam na condição de espíritos imperfeitos, mas desejosos, Senhor, de seguir um pouco mais, de vencer as nossas dificuldades, as nossas tantas viciações. Perdoa-nos, Senhor, por tantos equívocos, e que tenhamos o compromisso também para que o perdão daqueles que conosco caminham, a que nos ofendem de alguma forma, ou que não compreendem. Considera-nos, Senhor, a oportunidade de auxiliar cada vez mais ao próximo que caminha conosco, especialmente lembrando aos caídos do caminho, aos que estão em dificuldade, aos que passam as duras e rudes provações da existência, neste mundo tão conturbado de violência, de guerras, de tantas enfermidades, especialmente as enfermidades da alma.
E a Ti, Senhor, temos como nosso médico maior, para que tenhamos renovados o compromisso do amor verdadeiro, da caridade sincera. E, portanto, Jesus, auxilie-nos. Abençoa também, Senhor, a cada um de nós, a nossa casa, a nossa instituição de amor. Entre aqui estamos na condição todos de assistidos pela Tua misericórdia maior. Fica conosco, querido Jesus, e Te agradecemos mais uma vez. Que assim seja.